Olá, meus irmãos, bem-vindos a uma mensagem muito, mas muito forte e acolhedora que vai te trazer muitos benefícios para o resto da sua vida. Você sabe falar com Deus? Essa é a mensagem de hoje. Eis-me aqui, Senhor. Alexandre, teu servo, que veio nesse exato momento trazer esse entendimento, essa tua mensagem para esses irmãos que aqui acabaram de chegar. Eu quero trazer para vocês antes só uma forma de pensamento dos dois trechos bíblicos que eu separei, em que nós temos Jesus falando para você. Jesus sempre enfatizou que a oração não deve ser um espetáculo para os outros ficarem assistindo, mas deve sim ser um momento de intimidade e sinceridade entre o Filho e o Pai. E claro que nós nunca teremos achismos. Está aqui, no livro dos livros, as palavras, o mundo de Deus está aqui. Todas as respostas que você busca e as dúvidas que você tem, você vai encontrar aqui. E é por isso que eu trouxe para vocês agora o trecho bíblico que nós podemos ler aqui em Mateus 6,6. Presta atenção o que nós temos falado por Jesus. Olha só. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que estás em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Nesta passagem, meus irmãos, Jesus mostra que o valor da oração está na verdade do coração. O fechar a porta simboliza o desligar-se das distrações do mundo para focar inteiramente na presença de Deus, que conhece nossas necessidades antes mesmo de nós podermos falar com Ele. Essas palavras de Jesus, ela vem apenas nos fortalecer quanto a como nós temos que verdadeiramente conversar com o nosso Pai. Quando nós fechamos os olhos, estamos em secreto, que é o que Jesus nos recomenda aqui. Por isso, esse é o nome desse projeto aqui, desse canal, Orando no Quarto com Jesus, porque essa foi uma ordenança de Jesus. Ora em secreto para invocar a presença do Pai. E quando você fecha a porta, você se desliga do mundo para você verdadeiramente estar conectado com Ele. Essa conexão que custou eu aprender, vocês não fazem ideia o bem que isso faz. Se você não teve ainda essa sensação pura e verdadeira, eu te convido agora. Daqui a pouquinho você vai orar comigo, nós vamos juntos fechar os olhos e clamar a presença do nosso Deus Criador. Só que eu te trouxe mais um trecho bíblico que também foi Jesus. Vocês devem se lembrar desse pequeno trecho bíblico que está em Mateus 6,9. Olha só, é curto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ao ensinar o Pai Nosso, Jesus estabelece que podemos chamar o Criador do universo de Pai. É isso mesmo. Aquele que criou tudo, inclusive nós mesmos, nós podemos chamar de Pai. Assim disse Jesus. Jesus sugere uma conversa que começa com adoração, passa pelo pedido do sustento diário, que é o pão nosso, pelo perdão das faltas e pela busca de proteção contra nada mais, nada menos do que o mal. Irmãos, quando Jesus nos sugere que nós venhamos a orar
verdadeiramente com o nosso Pai, ele tem a certeza de que quando nós invocarmos a presença do Pai, ele tem todo o poder e vontade e glória para fazer o nosso dia acontecer conforme a vontade dele, porém, ele leva muito em consideração o que nós pedimos. Lembrem-se, eu já falei isso aqui em algumas mensagens, e nós vamos sempre estar repetindo porque a palavra de Deus, ela gira em torno dela mesmo em várias ramificações. Ele nunca vai te dar um fardo que você não possa carregar. E tudo que ele der para você, de forma em um trabalho, um emprego, uma conquista que você tanto quer, ele primeiro vai ver se isso lá na frente vai te fazer mal, ou se ele vier a te dar agora e você tiver que passar por um ensinamento, ainda que seja uma decepção ou uma dificuldade, ele vai estar te preparando para algo muito maior, algo que você ainda nem sabe o que é. Eu já vivi isso algumas vezes. Eu digo para vocês, é emocionante. Eu falo isso com muito arrepio, com muita verdade, com o Espírito Santo me fortalecendo para trazer essa mensagem para vocês. Eu quero te convidar agora a uma rápida reflexão. Escute, olha só o que eu tenho para dizer para vocês. A maneira correta de falar com Deus, segundo Jesus, começa na autenticidade de um coração que não busca aplausos, mas busca sim intimidade. Ele nos ensina a fugir das repetições vazias e principalmente do orgulho. Ele nos orienta a buscar o quarto secreto. Olha que maravilha! Orar em secreto, onde a porta se fecha para o mundo e se abre para o céu. Falar com o Pai é um exercício de confiança, tratando-o com a proximidade de um filho que sabe que é amado e ouvido. A oração, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser simples, honesta e carregada de entrega, mas acima de tudo, priorizando a vontade de Deus acima dos nossos próprios desejos imediatos. Tudo nós queremos para ontem, mas não é assim. Deus sabe o momento certo para tudo. Jesus nos mostrou que o perdão ao próximo é a chave que libera a nossa própria voz diante do altar, pois um coração amargurado encontra barreiras para subir. É isso mesmo que você ouviu. Nós devemos nos aproximar com reverência à sua santidade, mas com a certeza de que Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de as pronunciarmos. Olha que lindo! Presta bem atenção nisso tudo que eu estou falando para vocês. A prece verdadeira é aquela que busca o pão cotidiano, a proteção contra o mal e a força para caminhar na verdade. É uma conversa de alma para alma, onde o silêncio para ouvir a resposta é tão sagrado quanto as palavras ditas. Ao final, toda oração deve ser selada com fé. E, claro, não tem a menor dúvida disso, acreditando que o Pai deseja o melhor desse mundo para os seus filhos. Irmãos e irmãs, essa reflexão ela foi direta para vocês. Evidentemente que eu orei, eu elaborei um texto para poder ler com vocês, mas essa verdade que eu trouxe para vocês de uma forma simples e objetiva é para fazer você, de uma maneira muito simples e objetiva, entender como é que nós devemos orar. Primeiro de tudo, é o que nós vamos fazer agora, invocar a presença dele. Abaixe a sua cabeça, assim.
para que nós tenhamos reverência a quem nos criou, a quem nos inventou. Eu quero te pedir que você me acompanhe. E em secreto, aonde você estiver, você vai agora fechar os seus olhos. Você vai abaixar a sua cabeça. E nós vamos conversar com o nosso Deus Criador de todo o nosso coração, com muito respeito, com muita adoração e, acima de tudo, com a fé repleta de verdade. Se você puder, agora, feche os seus olhos. Vamos lá. Deus, meu Pai, o Senhor é o Criador do céu e da terra, e onde nós buscamos a Tua face hoje. Aprendemos, Pai, que a verdadeira oração começa no secreto do nosso quarto. Ao fecharmos a porta, deixamos o mundo para fora e Te encontramos ali, sempre nos esperando de braços abertos, ensinando-nos a invocar a Tua presença, Pai, acima de tudo com humildade e o coração sincero. Pois Tu, Pai, és o Pai que vê o que está oculto e conhece cada anseio nosso. Portanto, nós jamais poderemos esconder qualquer verdade de Ti, meu Pai. Pois se abrirmos a boca para falar o que o Senhor já sabe e não for verdade, aí sim nós já estaremos pecando. Nesse momento aqui, Senhor, nós estamos conversando com o Senhor, Te adorando, sabendo que o Senhor respeitosamente é o nosso Criador, o dono de todas as coisas, aquele que faz o dia amanhecer e a noite aparecer. Aqui, Pai, neste silêncio sagrado, nós entregamos a nossa adoração mais pura e profunda a Ti. Que nossas palavras sejam vazias, mas transbordem de amor e reverência a Ti, meu Pai. Senhor, reconhecemos Tua soberania e nos rendemos totalmente ao Teu querer. Confiamos a Tua promessa de que, no secreto, seremos ouvidos e atendidos, pois somente a Ti pertence toda a honra, a glória e o nosso louvor. O nosso respeito, Pai, sempre deverá existir, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, mesmo que nós estejamos passando por dias tristes, que nós estejamos nos sentindo angustiados, chorando. Nunca, jamais poderemos pensar que estamos abandonados por Ti, meu Pai, pois nunca estivemos. O momento da dor é o momento da reflexão. O momento do choro é a certeza de que o dia seguinte vai amanhecer com sorriso, com verdade e com vitória. A prosperidade, ela é certa, mas teremos que passar pelo amadurecimento. Pois o deserto, assim o Senhor nos ensinou, é lugar de amadurecimento e não de morada. Jesus está abraçado conosco nessa mensagem, nesse projeto, sempre que estamos aqui reunidos, Pai. E somos agradecidos pelo ar que respiramos, pela comida que comemos e principalmente pela oportunidade de termos acordado hoje. Pai, eu quero finalizar a nossa oração em solidariedade, pedindo perdão por aqueles que não vêm falar contigo, por aqueles que ainda não sabem falar contigo e não buscam a tua face. Pedir perdão por aqueles que estão se sentindo desacreditados no leito de hospital, mas que tenham que ter a certeza que a última palavra é tua, Pai, e o Senhor pode todas as coisas. E mais perdão ainda eu te peço, Pai, por aqueles que estão completamente dominados pelo inimigo
e estão afundando em drogas, afundando no latrocínio, afundando no adultério, afundando na pornografia, afundando na falta de honestidade. Pai, eu te peço perdão, Pai, por todos esses nossos irmãos. Não temos que ter sentimento de raiva ou de vingança, pois isso não faz parte do teu mundo. Faz parte do teu mundo, sim, meu Deus. Estarmos vivendo com adoração, orando pelo próximo, ainda que seja um pecador e que não seja alguém que nós conhecemos. E, acima de tudo, estejamos protegendo a nossa família, as nossas vidas e as pessoas que nós tanto consideramos e amamos para todo sempre. Nos usa, Pai, para sermos aqueles que irá gritar pelos 4 cantos do mundo o teu reino e fazer aquilo que o Senhor tanto nos pediu. Em nome de Jesus, somos agradecidos por mais essa oração de todo o nosso coração, com humildade, simplicidade e, acima de tudo, mais sábios, pois Tu está dando para nós o entendimento. Amém, meu Pai. Irmãos, ainda de cabeça baixa e levemente agora, levantando os meus olhos e olhando para vocês, eu quero te parabenizar. Nós acabamos de orar e falar verdadeiramente com Deus. Saiba que a partir de agora, você está preparado para falar com Deus e com Jesus. Se entendeu com humildade e sinceridade. Seja humilde de todo o coração. Mantenha a tua fé elevada. Esteja em algum lugar em secreto, de preferência logo ao amanhecer, no teu quarto. E fala com o Pai. Baixa a cabeça, voz mansa, respeito, devoção. E ali Ele estará para falar com vocês. Lembrem-se, quem cuida de vocês não dorme. Eu vou falar sempre isso aqui. Que Deus esteja sempre nos teus caminhos. Espalhe essa mensagem para alguém, pois com certeza alguém precisa aprender a orar. Fique em paz e que Deus esteja sempre com você, principalmente quando você invocar a presença dEle. Amém, meu Pai.